Spiritus, mentes tuorum visita, impressum perna gratia, quae tu creasti vectora. Qui scelis paracritus, altissimi dono Dei, fans vivos ignis. Deus está comigo. Chegamos à quarta-feira, 10 de julho desse ano de 2024. Alegria poder chegar ao teu coração, meu irmão, minha irmã, e chegando ao teu coração, fazer essa bela experiência de estímulo à leitura e à meditação da Palavra de Deus. Muito obrigado por nos permitir chegar ao teu coração. Nós fazemos isso para os membros da Fraternidade Missionária Sacerdotal Santa Teresinha do Menino Jesus, mas certamente para todos aqueles e aquelas que gostam, que entendem ser valioso tirar um instantezinho da vida para meditar a Palavra do Senhor, para procurar em Deus a força para seguir segundo aquilo que Ele deseja para cada um de nós. E aqui estamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seguimos então a 14ª semana, estamos no tempo comum, ano B. Vamos então continuar a leitura que estamos meditando esses dias, que é a profecia de Oséias. E é interessante porque o texto de hoje, esse capítulo 10º da profecia de Oséias, termina dizendo: é tempo de procurar o Senhor, até que Ele venha e derrame a justiça em vós. E aí o profeta Oséias, Oséias, ele traz duas imagens interessantes. Primeiro, que Israel era uma vinha exuberante. Israel dava orgulho a Deus. Mas Israel começa a ficar com o coração dividido. E por isso, essa vinha que outrora era exuberante, torna-se um terreno infértil. E aí começam a observar que tudo aquilo que Israel havia construído começa a ser desmantelado e tudo começa realmente a cair por terra. Mas o profeta diz lá: semeai justiça entre vós e colhereis amor, desbravai uma roça nova. Ou seja, todas as vezes em que nos percebemos pecadores, ou seja, todas as vezes que percebermos que caímos, nos arrependamos com o coração contrito, peçamos perdão e, sobretudo, peçamos a Deus, peçamos a Ele a graça de recomeçar. E isso é válido para todas as realidades. Nosso coração não pode estar dividido. Eu com a esposa, ou com o esposo, com o filho, a filha, com a igreja. Eu tenho que me sentir membro daquela comunidade, eu tenho que me sentir pertencente àquele grupo. Quando eu vivo dividido, eu vivo em constante batalha. Isto nos deixa extenuado. Nosso coração deve estar em Deus. É o chamar, né? Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é um. Um é o Senhor, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força.
Então, os profetas, eles não são tanto profetas no sentido de anunciar desgraças, horrores, situações pesadas. O profeta não é aquele que fica adivinhando coisas, não. O profeta é aquele que, imerso em Deus e presente no seio da comunidade, convida a comunidade a voltar a Deus. Assim como Oséias luta deveras para que Gomer volte e viva a sua vida de esposa, a sua vida de família, por meio de Oséias, Deus nos convida a todos a voltarmos à nossa condição de membros, templos do Espírito Santo de Deus. E aí, o Salmo 104 diz para mim, para o Senhor e para a Senhora: buscai constantemente a face do Senhor. Ô meu irmão, minha irmã, essa palavra realmente ela inspira o nosso programa, inspira a nossa vida, inspira a nossa vocação, o nosso cotidiano, buscar constantemente a face do Senhor. Desviamos, sim, caímos, sim, erramos, sim, mas buscai constantemente a face do Senhor. E aqui um exercício: lembrai as maravilhas que Ele fez, seus prodígios e as palavras de seus lábios. Lembrar as maravilhas. Uma jovenzinha chorosa, porque seu pai já havia falecido há pouco tempo, e ela me pediu uma palavra, e ela em lágrimas. Eu disse a ela: se o seu pai lhe provoca essas lágrimas, é porque ele foi um bom pai. Então agradeça a Deus. Sinta saudade, chore, às vezes se recolha, isso é próprio do luto, mas diga para ele: pai, eu te amo. Pai, muito obrigado por ter sido meu pai. Eu sei, disse para ela, certo, que ele tinha seus limites, defeitos. Quem não os tem? Mas se você, dizia para ela, se você está derramando essas lágrimas, certamente ele, na possibilidade dele, foi para ela um bom pai. Então busquemos constantemente a face do Senhor e nos lembremos que maravilhas Ele fez por nós. Nós estamos de novo no Evangelho de Mateus, agora no capítulo 10º. Jesus chama os 12. Isso vai ser muito importante, porque já existiam os discípulos, inúmeros discípulos, e entre esses discípulos, Jesus escolhe 12, que vai constituí-los de apóstolos, dando-lhes autoridade. São Simão, chamado Pedro, André, que é irmão de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus os envia os 12, e a partir deste momento em Mateus, depois em Marcos, também em Lucas, também em João, os 12 será um nome grafado com D maiúsculo, 12. E Lucas vai perceber isso, inclusive vai registrar que o Pentecostes só poderia ocorrer quando o grupo dos 12, que com a traição de Judas começou a ser chamado dos 11, Lucas entende que para que haja o Pentecostes, a descida do Espírito, Lucas capta de Pedro essa certeza. É preciso que o grupo dos 12 seja reconstituído. E ali, naquela escolha, após a oração, se escolhe Matias.
que foi alguém que estava como discípulo, não fora chamado naquele momento, mas que entrou porque ele fora uma testemunha ocular de toda a vida pública, em especial do sofrimento, da morte e da ressurreição e ascensão do Senhor. E assim se recompõem os 12. Depois dos 12, teremos a figura de Paulo, que, embora não pertença a esse grupo específico, receberá, por causa da escolha do próprio Senhor, o título de apóstolo. E tudo isso revelando que Deus é quem guia, que Deus é quem orienta os passos da sua igreja. Porque depois teremos essas duas figuras, não como antagônicas, mas como sinal de comunhão. Pedro, que começa a pregar para os judeus em conversão, se torna o líder do colégio apostólico, e Paulo, que sai em missão para pregar aos gentios, aqueles que não eram judeus, aos pagãos, aqueles que moravam distantes, a boa nova do Evangelho. E detalhe, Paulo andou nas suas 4 viagens missionárias mais ou menos 15.000 quilômetros. Que ardor, que paixão. É esse ardor e essa paixão que deve nos levar a dizer: Deus está comigo. Na certeza de que Ele está conosco, abençoe a nós e esta água a você. Até amanhã e meu abraço. See me.